Bom dia, terceiro A, bom dia, terceiro B. Tudo bem? Bom dia, Flávio. De boa? De boa. Vou tentar aqui. Consegui ouvi-los. Nove, dois. Estamos com 9, o pessoal deve estar entrando. Chuva, frio, sono grande do povo aí. Deve estar entrando. Estou pensando em hoje a gente começar ao contrário, tá? Primeiro a gente começa pela prova, aí depois eu vou para os slides, porque aí com as questões já vistas, fica mais fácil de entender. Ô, Flávio, Oi, oi. além dos exercícios lá que eu falei, do positivo on e tudo mais, Sim. na mensagem, teve um exercício aqui do caderno de atividades, acho que é de lei de Kirchhoff, que eu achei da hora também. Só vou tentar achar aqui, aí eu te falo. Ah, tá, achei. É o 22. Beleza, aí você fala também ele, e aí, sobrando tempo, a gente já tenta fazer o máximo possível. Beleza. É que o 22 é para achar, se não me engano, é para achar as correntes e um resistor ali de uma malha. Sim, sim. 22 do caderno de atividades, né? Deixa eu já deixar aqui meio separado. 22. Ah, já vi aqui. Nossa, bem interessante mesmo ele, hein? Bem interessante. Bem legal. Só que esse exercício 22, Fabrício, é um daqueles exercícios que a gente vai demorar uns 50 minutos para resolver. Mas era legal deixar montado. E aí vocês tentam. Era legal pelo menos a gente fazer o início, né? Depois o sistema não é muito. O sistema Sim. vocês sabem resolver. Era legal a gente pensar no início juntos, montar até chegar no sistema das três equações. Vamos fazer sim. Legal esse, viu? Boa escolha também. Muito bom ele. Hoje tem pouca gente, ó. Tem 11. Estranho. Eu acho que vocês já tiveram aula de matemática essa semana? Não, né? É depois da minha? Hum, Não tiveram ainda, né? não. Porque acho que a Marília deve estar sabendo mais do que eu sobre essa questão do retorno, né? Vocês devem ter acompanhado aí na sexta-feira essa questão do retorno às aulas, dia 7 de outubro, para os pais que deixarem os filhos irem, né? Eu acho que é 30% de cada turma. Eu não sei direito como que eles vão definir, eu ainda não tenho informações sobre isso, mas o que é certo é que volta dia 7, tá? Para quem quiser. Para quem não quiser, eu garanto que na minha disciplina ninguém será prejudicado de forma nenhuma. E com certeza nas outras também a gente não terá nenhum tipo de problema. Vocês, quem escolher ficar em casa, vai ter aula normalmente de casa. Acho que é isso que eu tinha que falar. Quem escolher ir para a escola, use máscara o tempo todo, por favor. A doença não é brincadeira, por mais que muitos achem que é, né? A gente vê aí nos bairros, não sei como que é o bairro de vocês, mas o meu eu vejo que tem muita displicência quanto aos cuidados. Mas vocês não, vocês estão instruídos, acredito que vocês saibam como se prevenir. Então, se vocês forem, quem for, use máscara o tempo todo. Se alguém estiver falando com vocês sem máscara, saia de perto da pessoa. Não permita que ninguém faça isso, tá bom? Deixa eu pegar um negócio aqui, ó. A gente já começa. Aí, ok, vem dar oi. Fala oi. Fala oi. Oi. Eu vi essa jovem aprontando aqui pela janela, tive que buscá-la. 12? Caramba, não vai ter muita gente mesmo hoje? Então eu vou compartilhar. Compartilhar já a prova e vamos começar. Já são 9 e 6. Alguém tem alguma coisa para comentar sobre essa volta? Não, tranquilo, Flávio. Acho que vocês vão ter mais informações, tá? Durante os próximos dias.
tá? Mas se cuidem, se previnam mesmo, se vocês forem voltar, evite esse negócio de ficar apertando mão, dando abraço, porque por mais que muitos achem, isso não é brincadeira. Vocês veem pela quantidade de mortes que tem, eu acho que esse número nem real é. Eu acho que eles escondem muito. Eu vou compartilhar aqui já a prova e vamos começar por ela, para dar tempo. Quem já viu a prova vai ver a prova pela segunda vez. Flávio. Oi, sim, tô ouvindo. Desculpa perguntar besta, mas essa prova também é a mesma coisa, enviar hoje e ganhar um ponto também é a mesma coisa. Isso mesmo, mas não é pergunta besta não, pergunta certa, Gustavo. Mas é isso mesmo. Enviando hoje, ela vale um pontinho a mais, tá bom? E eu peço também que vocês acompanhem, como vocês estão mandando ela para mim pelo e-mail de vocês, acompanhem a minha resposta para ver se a sua prova foi corrigida. Porque se você me mandar e não tiver nenhuma resposta da minha parte, é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho, né? A prova não chegou, alguma coisa aconteceu. Então acompanhem, eu estou respondendo, já respondi uma hoje, mas não é um de vocês, do primeiro ano. Respondi que a prova tinha chego, eu já tinha corrigido. Tá? Acompanhem também se ela foi corrigida ou não. Então vamos lá, ó. Então tá aqui a avaliação. A avaliação ela está aqui. A primeira questão é sobre o primeiro assunto que a gente tem que estudar para a prova, que são os geradores, né? Deixa eu ver aqui a página que eles estão. Eles estão lá no primeiro capítulo ainda dessa apostila, na página 22, os geradores. Então, uma pilha, gerador elétrico, de força eletromotriz igual a 10 volts e resistência interna de meio ohm, quando em uso apresenta entre seus terminais uma DDP de 9 volts. Calcule o rendimento da pilha. Bom, para resolver, nós precisamos então encontrar esse rendimento. A gente vai precisar da fórmula de rendimento, que está de geradores, ela está lá na página 25. Olha só, que bonzinho, hein? Estou falando até que página que está a fórmula que você vai usar na prova. Ela está lá na página 25, e aí para resolver esse rendimento, você precisa ou da potência útil, da potência total, ou da DDP e da força eletromotriz, enfim. Você tem aí dados no enunciado que você vai chegar, esse resultado é sempre em porcentagem. Uma questão, exemplo, parecida com essa, deixa eu ver se tem aqui na apostila. Nessa parte dos exercícios da 26 e 27 não tem. Pode ser que tenha lá no caderno de atividades ou em receptores. Deixa eu ver se tem em receptores. Não, em receptores também não tem nenhuma dessas contas com porcentagem. Mas deve ter alguma lá no caderno de atividades que a gente possa ter feito. Deixa eu dar uma olhadinha também, se tem. Enfim, mas acho que não é nada muito difícil, né? Tem? Nessa questão vai usar só uma fórmula, então, professor? Dá para fazer com uma só. Se vocês quiserem, dá para tirar uma prova real, fazendo com outra, só para ver se realmente é. Mas com uma dá. Ó, tem a questão número 24, turma, do caderno de atividades, que fala sobre um pouquinho sobre rendimento. Acho que é essa que eu vi aqui de geradores de rendimento. Não tem muitas, né? Eles não cobram muito rendimento de geradores. Mas é uma coisa importante. Não entendi muito bem porque a apostila não cobra muito, mas é importante. Tá bom? Então a primeira questão acho que é bem simplesinha. Tranquilo. Dá para vocês. É só saber quem é quem. Vocês já sabem, né? Quem é a força eletromotriz, quem é a DDP. E a gente encontra aí o rendimento. Então vamos para a questão 2. Alguma pergunta sobre a questão 1? Fora essa que o Pedro fez? Não? Então a questão 2, ó. A questão 2 fala o seguinte. Nós temos aí um circuito, né? O desenho de um circuito. 3 resistores, R1, R2 e R3, estão associados em série, conforme a figura a seguir. Sabendo que a tensão fornecida vale 200 volts, determine a potência dissipada pelo resistor de 5 ohms. Então, Flávio, diga. deixa eu só perguntar, esses 200 aí, ele é o total desse sistema, né? Então não pode, tipo, usar o URI, só do resistor T, seria o de 5 ohms, com o 200, né? Então, ó, Fabrício, para não deixar muito mastigado, eu vou te responder da seguinte forma.
Vocês lembram que o Thiago um dia pegou e falou assim, faz uma revisão de elétrica, porque essa parte tá meio ainda obscura na nossa cabeça. Por quê? Essa pergunta que o Fabrício fez tem muito a ver com a página 42 e 43. Então é extremamente importante vocês saberem o que acontece em um circuito que está em série. Porque está falando no enunciado que esse circuito está em série. O que acontece com o circuito em série? As correntes são as mesmas nos resistores diferentes? E a DDP é a mesma? Quando o Fabrício fala 200 volts é a DDP total. Por que ele fala isso? Será que é diferente a DDP no R1, R2, R3? Então, assim, só para não deixar muito mastigado, eu peço que vocês peguem a página 42, ou se você acompanhou direitinho a aula que eu gravei e escreveu tudo no caderno, leia com atenção o que você escreveu no seu caderno, que eu pedi para escrever, e aí você vai entender o que acontece num circuito em série e a diferença para o circuito em paralelo. Sabedores disso, aí fica mais fácil. Porque aí eu posso fazer URI e depois eu vou atrás da fórmula de potência dissipada para circuito em série. E aí eu vou atrás para aquele resistor específico de 5 ohms. Tá bom? Eu só tentei não deixar muito mastigado, Fabrício, mas eu acho que eu respondi o que você falou. Foi sim, de boa. Eu olhei aqui para uma tabela que eu fiz e agora eu entendi. Entendeu, né? Então, com essa tabela que você fez, deve ser a tabela que você fez assistindo a aula, não foi? Sim. Ou até pesquisando alguma coisa, mas essa tabela que o Fabrício está falando, mais ou menos está na minha cabeça o que ela é, e ela ajuda muito na resolução desse tipo de exercício em série ou paralelo, tá bom? Então pensem nisso. Qual é a diferença do circuito em série e em paralelo? Para resistência, para DDP e para corrente. Para o circuito inteiro e para cada resistor, tá bom? Fazendo isso, vocês resolvem essa de boa. Potência dissipada. Tem uma fórmula específica para potência dissipada. Vocês podem estar encontrando essa fórmula. Deixa eu ver em que página. Acho que é por aqui, ó, por essas páginas aqui, da 40 até a 44, ela vai aparecer por aqui. Dê uma lidinha aí, ou procura também no caderno, quem vai anotando tudo no caderno, que vocês vão encontrar. Ela é sempre PIR, não é? Potência dissipada. Então, sim. E essa é uma que já não dá para resolver com uma equação só, né? Essa é uma questão que a gente tem que fazer 2, 3 equações para a gente chegar aí num valor correto em watts. Então a gente tem que tomar cuidado lá com o PIR, com o PIO, com o PIE, né? Mas a dissipada, o PIR, eu acho que vai matar tudo aí. Só tomar cuidado com qual valor usar para corrente, para resistência, tá bom? Mas acho que vocês também conseguem fazer Flávio, facinho. Diga, Gabi. Flávio, nesse Sim? caso, é mais interessante descobrir primeiro o valor do potencial, não é de cada um. Olha, eu não faria assim, não. Eu faria de um outro jeito. Eu acharia quem é a resistência equivalente, depois iria para trás da corrente total. Por quê? O que vai me informar a corrente total? Você tem nessa tabelinha que o Fabrício falou, Gabi? Eu vou saber que a corrente total, num circuito em série, o que acontece com ela? Será que ela é a mesma para todos os resistores? Se ela for a mesma, pronto, matei meu problema. Então, em vez de ir atrás da potência, eu iria atrás da corrente total. Eu acho melhor. Ah, beleza, então. Mais fácil, tá bom? Uhum. Porque senão você vai calcular a potência total, depois você vai atrás da potência útil, para depois ir atrás da dissipada. Então, olha só, são 3 contas. Só que antes dessas 3, você vai ter que fazer mais 2. Então, acho que vai ficar um monstro muito grande. Vai ficar muito, né? Vai ficar uma coisa muito grande, sendo que você pode matar mais fácil. Mais rápido até. Tá bom? Tá bom. Então é mais fácil fazer o resistor, corrente total e depois a fórmula da potência dissipada. Perfeito, Pedro. Esse é o caminho. Eu faria por esse caminho. Dá para fazer por outros caminhos, como esse que a Gabi falou, mas eu faria por esse caminho que você falou agora. Eu acho mais rápido, mais fácil de entender, tá bom? Ó, a questão 3 vai voltar um pouquinho para receptores. Então eu saio de novo aqui, eu estou andando com a minha apostila para lá e para cá. Eu saio de novo do circuito, né, da associação de resistores e volto para receptores. Porque ele vai falar o seguinte: um motor elétrico, um receptor, recebe a potência de 1000 watts. Então ele está recebendo essa potência. Que potência será que é essa? Será que é a total, a útil ou a dissipada? Sob a tensão de 100 volts.
Se a potência dissipada for de 200 watts, calcule a FEM do receptor e o rendimento elétrico do motor. Então, são duas perguntas. Eu estou te dando, dessa vez, os valores das potências e eu quero o anterior. Geralmente, o que a gente tem é a DDP e a FEM. E aí, a partir disso, a gente vai atrás das potências. Não, agora não. Agora a gente tem as potências e tem que ir atrás da FEM, do E. E depois calcular o rendimento. Então, pode ser que essa dê um pouquinho mais de trabalho, mas também acredito que é de um nível regular, médio aí de dificuldade. Diga? Se tiver em um mesmo circuito resistores, tipo, se for misto, se for paralelo e em série, tem que fazer o primeiro em paralelo e depois juntar com em série? Perfeito. Sempre que tiver um circuito misto, primeiro paralelo, depois série. Beleza. Sempre. Regra, tá? Para ser usado. Essa 3 a gente mata na página 29, tá bom? Página 29 você arregaça essa questão 3 com as equações da página 29. Facinho de resolver com as equações da página 29. Só o rendimento que está na 30, né? Mas também o rendimento você já usou na questão 1, você vai saber resolver tranquilamente. Mais alguma questão da 3 ou vou para 4? Estou decidindo, hein? Questão 4. Vamos lá. Beleza, temos um circuito novamente. Temos aí 2 resistores que estão em paralelo. Dessa vez ele falou que está em paralelo, conforme a figura. A tensão é de 120 e eu quero a potência dissipada de novo. Então, ó, a questão 4, ela parece muito a questão 2, só que eu acho que ela é mais fácil. Porque eu quero a potência dissipada no circuito, não em nenhum resistor específico. Se fosse em um resistor específico, ia ser um pouquinho mais complicado, porque aí a gente ia atrás da nossa tabelinha lá para associação em paralelo, e aí a gente ia perceber algumas coisas diferentes da tabelinha da associação em série. E aí ia ficar um pouquinho mais difícil. Então essa é mais fácil que a 2. Mais fácil que a 2. Eu seguiria... Flávio, era pra você estar na 5? Eu não entendi, desculpa. Era pra você estar falando da 5? Então, ó. Não, tô falando da 4. Ah, da mas 4. Da 4. A 5 é um pouquinho mais complicada. A gente chega lá. Ó, só matando a 4 que ela é mais simplesinha. Eu faria pelo mesmo caminho que o Pedro falou aquela hora. Tá bom? Eu iria atrás da resistência equivalente, da corrente total, e aí depois eu iria atrás da potência dissipada. Mais 3 cálculos nessa, mata tudo. Não esqueçam, pelo amor de Deus, de colocar todos os passos nessa resolução, hein? Às vezes a questão é fácil, você quer ganhar tempo, e aí acaba não colocando a resolução, perde pontinho de bobeira. Não comigo, tá? Tô falando também para uma hora de uma prova de segunda fase, tá? Vocês já estão há poucos meses de fazer uma prova de segunda fase, porque eu acredito que vocês vão passar. Então, por favor, façam a prova de segunda fase nos mínimos detalhes. Ou primeira fase da Unesp, né? Que tem muita questão dissertativa também, da Unicamp. Vamos lá, Flávio, questão 4. Oi, sim? eu tô pesquisando aqui no Google e, tipo, é que na apostila ele não deixa especificado na parte de resistores, se é o PIR ou pura da potência dissipada. Aí é que, tipo, pelo Google tá alguns lugares falando que é puro, outros lugares falando que é PIR. Na dissipada, nesse caso da potência, é mais fácil você ir no PIR mesmo, viu, Fabrício? Melhor. É porque ele fala mais sobre isso, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala mais sobre isso nos geradores, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Na parte de resistores ele não especifica, ele só as formas. Na página 24, igual o Pedro falou, tá falando bem sobre isso, sobre os resistores, né? Mas ele realmente não especifica. Deixa eu ver se aqui tem na apostila, ó, na parte de potência mesmo. Quando a gente viu potência, tá na página 18, 19, ele fala do pio. Deixa eu ver se ele especifica aqui. Potência total. Ó, a potência total, ele usa, né, o PIR também na potência total. Deixa eu ver. Não, ele não especifica não, viu, Fabrício? Eu acho que a gente vai de acordo com os dados que a gente tem mesmo, para achar. Deixa eu ver. Se vocês quiserem fazer, às vezes, é melhor fazer aquele caminho que a Gabi falou também, para ter certeza. Qual é a potência total do circuito, né? Qual é a potência total do circuito
E qual é a potência ali naquele resistor, né? Para saber quanto está sendo dissipado. Às vezes é melhor fazer aquele caminho que ela falou. Às vezes é melhor fazer essa prova real, pode ser que fique esse monstro grande, mas às vezes é melhor. Mas se fizer pelo PIR, dá certo, tá? Eu montei a prova pelo PIR. Então, se fizer pelo PIR, dá certo. Que pena, não tem mesmo, né? Tô olhando aqui, mas eu também não tô achando, não, na apostila, nada específico. Deixa eu ver. Nem mais para frente. Realmente pecaram nisso. Não tem. Pecaram nisso, pecaram no exercício de rendimento, né? São coisas que eu preciso mandar para ver se eles podem melhorar isso para os próximos anos, né? Infelizmente, não tem mesmo, não. Nada específico. Mas pode fazer pelo esse caminho que vai dar certo, tá? Ó, gente. Agora vamos para 5. 5 não tem o desenho de nenhum circuito, mas tem as seguintes informações. Uma associação em série de 2 resistores está submetida a uma DDP de 24 volts. Qual é a intensidade da corrente em cada resistor? Então, essa é um pouquinho mais difícil do que as anteriores, porque agora eu quero a corrente em cada R, em cada resistor. Então, também temos 2 respostas. E alguns cálculos aí para serem feitos, né? Eu também partiria pelo caminho de encontrar a resistência equivalente, acha a corrente total, depois vai atrás de cada corrente específica que você Mas quer. dá pra matar também sem fazer conta, na verdade, né? Dá sim, verdade, concordo que dá. Pensando assim por meio de uma lógica, dá com os valores que a gente tem ali, verdade. Depois, se vocês fizerem por conta, se você tiver a corrente total, dá para tirar uma prova real, né? Somando as específicas, para ver se chega no resultado da corrente total. Tá bom? Uhum. Eu acho que até agora não teve nenhuma assim muito difícil, muito difícil ainda não teve. Quem sabe é essa. Agora, a gente dá um pulo aí na apostila e chegamos, ó, lá na parte de aparelhos de medidas, que estão lá na parte da página 50. Então, nós temos aí um circuito que nós vemos 2 aparelhos de medida, que é o amperímetro e o voltímetro. No circuito esquematizado na figura, a alimentação... Eita! Que susto! No circuito esquematizado na figura, a alimentação é feita por uma pilha de força eletromotriz igual a 1,5 volts. Resistência interna desprezível. Os medidores de corrente, amperímetro, de tensão, voltímetro, são ideais. Isso significa que eles não alteram nada no circuito. Eles só estão lá para fazer medidas. Nessa situação, as leituras do amperímetro e do voltímetro são, respectivamente... Bom, vocês vão ter que fazer a leitura do amperímetro, então qual é o valor de corrente que está nessa ramificação de cima aqui, ó? Porque, ó, pensa, ó, a corrente saiu daqui, né, ó, do 1,5, ó, o bipolo maior aqui, ó. Então ela saiu daqui, foi, chegou, nó. Aqui tem um nó. Um pouco subiu, um pouco desceu. Quanto subiu? É o que o amperímetro vai ler. Quanto desceu? Então, para eu fazer o 6, eu tenho que ter entendido muito bem o 5. Porque o 5, ele quer, ó, a medida das correntes em cada resistor. Só que aqui eles estão em série. E agora? Agora eles estão em paralelo. É só o do amperímetro, é só do ramo ali que ele tá, né? Só dos 2 de 3 ohms, né? Isso mesmo. Pensa o seguinte, ó. Se aqui está saindo o I total, quando chega aqui, o I total se divide em I1 e I2. Qual é o valor do I1? Aí quando chegar aqui, ó, de novo, o I1 e o I2 vão se juntar e teremos o I total de novo, passando pelo 6. Porque isso daqui, ó, não é ramificação. Isso daqui é apenas um voltímetro. Então a corrente aqui, ó, aqui ele está em paralelo. Mas quando eu resolver esse paralelo, aqui está em série. Mas aqui eu quero a DDP.
Só que para eu achar a DDP aqui, eu tenho que saber a corrente total. Então, olha que exercício bacana. Esse exercício, ele já tem um nível um pouco mais difícil. Esse é um exercício que você pode encontrar parecido em alguma prova que você fizer de vestibular no final do ano. Então, é o primeiro exercício que eu considero mais difícil de ser resolvido. É o 6. Então, esse daqui pode te dar um pouquinho mais de trabalho. Pensa bem nele, tá bom? Tem vários caminhos a serem tomados. Não sei direito o que falar para vocês como caminho ideal. Deixa eu pensar, se eu tivesse que resolver, eu acho que eu começaria calculando a resistência equivalente para achar a corrente total. Eu gosto de ter a corrente total. Tendo a corrente total, eu já mato o voltímetro. E aí, matando o voltímetro, eu vou conseguir eliminar alternativas. Isso já facilita a minha vida. Né, ó? Porque eu pensando aqui nas alternativas, ó, tem duas com 0,60, duas com 0,90, uma com 0,30. Se eu achar aqui o voltímetro, o total é 1,5, com certeza é menor, né, ó? Então, assim, já não dá para eliminar nenhuma de cara. Se tivesse alguma aqui com 1,6, eu já eliminaria, porque não existe, né? Como que o total é 1,5, aqui vai ter 1,6? Todas menores, então é uma delas. Eu acharia primeiro aqui, ó, o voltímetro. Depois eu partiria aqui para achar o valor que o amperímetro está lendo no valor de I1, tá? Mas também pode começar por outros caminhos. O meu caminho não é o único a ser feito, tá? É só uma sugestão. Tá bom? Perguntas? Professor. Sim, Pedro? Professor, como exemplo, poderia ser um exercício... Sim, pode falar. Como exemplo, poderia ser o exercício 3 da 54? O 3 da 54, deixa eu dar uma olhada, Pedro. Peguei aqui ele. 3 da 54. Deixa eu ver. Sim, Pedro. É um jeito, sim, de olhar. A 3 da 54, ela mede ali o voltímetro naquele resistor, né? Só que eu acho ainda, Pedro, que a 3 da 54 é um pouquinho mais fácil, porque eu só tenho um circuito em série. Ó, o exercício 3 da 54 está em série, ele não está em paralelo. Esse voltímetro está aí, mas isso não é um nó. O voltímetro, ele não altera nada no circuito. É igual um catalisador, né? Que só tende a acelerar a reação. Ele não altera nada na reação. Aqui o voltímetro não altera nada no circuito, ele só mede. Então, esse exercício 3, Pedro, ele está em série. Então, ele, na minha opinião, ele é um pouquinho mais fácil que o 6 da prova. Flávio, nesse caso, como tem só um resistor que está em paralelo, referencial de outros dois que estão em série, não tem problema fazer primeiro em série, né? Então, nesse caso, essa parte de cima que eu estou passando o mouse aqui, se você partir pelo caminho de encontrar a resistência equivalente, primeiro tem que achar esses dois em série, aí o resultado faz em paralelo com esse. Tá bom? Eu estou falando isso para vocês porque eu não lembro se a gente fez algum igual. Como os circuitos são sempre muito diferentes, a gente tem uma gama muito grande de circuitos diferentes para resolver, eu não lembro de ter feito nenhum igual. Então, primeiro a gente resolve aqui em série e depois em paralelo com esse 12. Tá bom? Mais perguntas sobre esse? Então, vamos ao próximo. O próximo é o 7. Vamos ver se o 7 também tem essa dificuldade grande. Nossa, olha o 8. Nossa. 7. Um engenheiro precisa de um resistor de 10 ohms para controlar a corrente que passa por um circuito. Não esqueçam dessa informação. Então, ele precisa desse resistor de 10 ohms. Chegando à loja de dispositivos eletrônicos, foi informado que não havia mais resistores de 10 ohms. Então, terceiro A e B, pensa, para montar o meu circuito, eu preciso de um resistor de 10 ohms. Mas eu fui comprar e não tem. Para não perder a viagem, resolveu comprar alguns resistores de 30 ohms. Eu precisava de um de 10, eu tive que comprar alguns de 30. Pode-se afirmar que a quantidade mínima de resistores de 30 ohms que ele deverá comprar e a associação utilizada serão, respectivamente... Agora, terceiro ano, vocês vão ter que trocar. Ao invés de usar um resistor de 10, vocês vão ter que usar alguns de 30. Mas para eu usar alguns de 30 no lugar de um de 10, eu tenho que colocar a minha associação de qual forma? Eu fui pegar a água e deixar a porta aberta.
Vai lá. Vocês entenderam qual é a pergunta e como tem que fazer? Sim. Tem algumas formas também aqui que a gente pode tentar fazer. Por exemplo, montar um circuito. Monta um circuito onde eu precisaria de um resistor de 10 para ele dar certo. Por exemplo, um circuito onde eu tenho, deixa eu pensar, a DDP de 30 e a corrente de 3. Pensa, ó, você tem uma DDP de 30 e uma corrente de 3. Que número que multiplicado por 3 vai dar 30? 10. Então você precisa de um resistor de 10. Estou pensando no URI, tá? Na primeira lei de Ohm. Todo mundo conseguiu captar isso na cabeça? Já que eu estou sem a lousa aqui, tá na tela compartilhada. Então, assim, eu não tenho esse de 10. Então, como que eu consigo fazer essa continha dar certo? Ó, eu, no seu lugar agora, escreveria isso que o professor acabou de falar. U é igual a R vezes I. U é 30 e o I é 3. Então, o R tem que ser 10. Só que eu não tenho o R, eu não posso usar o R igual a 10. Eu tenho que colocar o R alguns de 30. Será que dá certo colocar isso em série? Será que eu teria que colocar esses resistores de 30 em paralelo e achar uma resistência equivalente em paralelo? Mãos à obra, hein? Esse também é difícil. Nível de vestibular também esse. O 6 e o 7. Pergunta? Perguntas? Não? Não. Então vamos ao 8. Vamos ao 8. Monstro, hein? Você olha para o 8, é um monstro. Esse é aquele típico exercício que você olha e fala, eu vou pular, eu vou para outra matéria. Não, não pule. A figura a seguir representa o esquema das resistências elétricas de um certo aparelho. Qual é o valor de cada resistência? Não, peraí. No qual o valor de cada resistência está indicado. Então, foi dado aí para vocês quanto que vale cada resistência. Sabendo que a corrente elétrica na resistência 2 de 3 ohms é de 1 ampere, pode-se afirmar que a potência elétrica dissipada no resistor 1 em watts é de... Legal. Delícia de fazer. Muito bom. O que será que a gente consegue a partir desse R2 e do I2? Tem um exercício aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que vocês podem tomar como referência para facilitar. Deixa eu ver se eu acho aqui. A gente fez, eu lembro de ter feito com vocês. Deixa eu ver se eu acho. É na página 47, o exercício 3. Ó, o exercício 3, na página 47, ele fala assim, sabendo que a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor 1 é de 3 amperes, determine. Que caminho será que eu tive naquele exercício 3 da página 47? Pode ser não, certeza que esse caminho vai te facilitar a vida aí nesse exercício 8 da prova. Possivelmente ele vai facilitar a sua vida. Tá? Então você, a partir desse R2 e do I2 que eu dei, você vai encontrar aí o valor da DDP nesse resistor. E aí você segue. Você vai seguir seu fluxo. Se você tiver que calcular uma resistência equivalente, aí, ó, se você escolher calcular uma resistência equivalente, calcule, ó, qual é o caminho dela, ó. Aqui, ó, paralelo, onde eu estou passando o mouse. O resultado que der, série, com R4. Depois, o resultado que der, paralelo com R5. O resultado que der, série com R1. O resultado que der, paralelo com R6. Aí você vai ter uma resistência total para você poder achar uma corrente total desse circuito. Já que eu acho que a DDP você vai encontrar de uma outra forma aí, mais fácil. Perguntas sobre o 8? FUVEST segunda fase esse, viu? Pergunta sobre o 8? Não, eu acho, sei lá. Ô, Flávio. Fala, Thiago. Não, eu só perguntando. Aquele negócio do ponto vai ter de novo? Vai sim, Thiago, vai sim. Até hoje, 11h59. Ah, tá. Vai ter sim, vai ter sim. O Thiago tá Tá preocupado. O Thiago tá preocupado. Eu tô. Pode ir te mandando mensagem? Nossa, Pode sim, pode sim.
Eu tenho aula de à tarde, se eu não responder no horário de aula, porque eu não consegui, devido à aula que eu tenho lá de Maker com as turmas da tarde hoje, é de segunda e terça que eu tenho, mas assim que eu tiver tempo, eu vou respondendo. Tá bom. Pode mandar sim. Vocês não fazem muito isso, pelo menos eu nunca detectei. Primeiro e segundo ano costuma fazer mais isso. Mas como vocês têm essa prova aí avaliativa de vestibular daqui a alguns meses, tentem fazer sem olhar, sem pesquisar. No máximo, dar uma olhadinha na apostila mesmo. Porque, lógico, se você pesquisar, essa questão aí é uma questão realmente de segunda fase de vestibular. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar o começo dela. Não dá para mudar. Tem coisa em circuito que não tem como mudar. Então, essa é uma questão que não deu para eu mudar. Então, não pesquisa não, tenta fazer. É melhor vocês errarem do que pesquisar e só copiar a resposta, né? Acho que vocês, como terceiro ano, vocês compreendem isso. É melhor fazer o que o Thiago falou, tentar resolver e me mandando mensagem durante o dia para ver o que eu posso ajudar. Ó, além desse ponto a mais, né? A gente tem aqui uma prova que tem 11 questões, então você tem aqui uma possibilidade maior, né? Não é que a prova vale 11, é que agora a gente tem a questão 9 a 11, que vai valer meio cada uma. Desculpa, eu esqueci de perguntar, mais alguma questão na 8? Ou posso ir para as 3 últimas? Pode ir? Pode, tranquilo. Beleza, ó. As 3 últimas, elas têm, elas são uma depende da outra, tá? Mas é uma questão fácil. Essa já volta para um nível mais tranquilo. 3 resistores de resistência elétrica igual a 60, 30 e 20 ohms estão associados em paralelo. Exercício 2 da página 47, hein? Exercício 2 da página 47. Acho que esse foi feito no Teams, juntos. Então, deem uma olhada nele. Sendo a DDP total igual a 120, determine no 9 resistência equivalente, muito fácil, vale só meio essa. A 10, um pouquinho mais difícil, que é para encontrar a corrente em cada resistor, vale 1. E a 11, também é mais fácil essa, para calcular a potência total dissipada, né? Quando eu falo potência total dissipada, fica meio estranho, né? Potência total ou dissipada? É dissipada, tá? É que eu estou falando dissipada pelos 3 resistores em conjunto, tá bom? Se você quiser, você pode usar a resistência equivalente nesse caso para calcular aí a dissipada. Não precisa calcular separadamente cada uma. Não tem problema. O que eu ia perguntar, usar, tipo, fazer o equivalente, né? Assim, o PIR, só que o I não é o mesmo para cada um, então acho que nem dá pra fazer isso, né? O que? Desculpa, o em cada? A corrente como é em paralelo não é a mesma para cada um. Não é a mesma. Então acho que nem tem como fazer isso, mas dá para fazer tipo de cada um e juntar depois ou não? Dá para você fazer a dissipada em cada um, depois juntar. Dá para você tipo tirar uma prova real, Fabrício. Faz com a equivalente, depois faz a em cada, para ver se realmente deu certo. Vai ter que dar certo, tá bom? Vai dar certinho. O que eu ia falar dessa também? Fugiu agora o que eu ia falar. Lembrei. Aquela revisão forte que o Thiago pediu, nossa, essa prova é aquela revisão. Porque você fazendo essa prova, lógico que eu vou fazer a revisão com vocês, está programado aqui para mim já na terça-feira que vem, mas essa prova, ela vai precisar, ela implora que vocês entendam muito bem a página 42 e 43. Quem não entender a página 42 e a 43, não consegue fazer a prova. Sem se fazer sozinho, né? Sem pesquisar em nenhum lugar. Você precisa ler a 42 e 43. Essas 2 páginas, elas são de uma importância gigantesca. E o exercício, tem 2 exercícios também aqui, ó, de uma importância gigantesca, que é o 1 e o 2 e o 3 da 47. Vamos pegar 3 exercícios aí. O 1, 2 e o 3 da 47. O 1, 2 e o 3 da 47, eles vão te dar a base, terceiro A e B. Eles vão dar a base para vocês resolverem a prova. Você entendeu esses 3 exercícios? Não tem erro. Essas questões aí de resistor você vai conseguir. Lógico, tem aquela de gerador, tem a de receptor,
tem aquele circuito gigantesco, mas essas mais tranquilas, de um nível intermediário para fácil, você consegue fazer de uma forma mais Professor, tranquila. lei de Kirchhoff vai cair mais em peso, então, na mensal do próximo bimestre? Então, vocês viram que ela acabou nem aparecendo muito aqui, né? O Fabrício tinha me perguntado e eu falei que, né, o Fabrício tinha me mandado uma mensagem perguntando, porque não estava lá. E eu falei para ele, não, vai cair, é importante a gente saber. É importante a gente saber porque ela vai cair. E acabou não aparecendo. Porque o circuito, eu até peço desculpas sobre isso, porque o circuito ele tem, é o que eu falei para vocês agora há pouco, o circuito ele tem uma gama tão grande de opções, de possibilidades para ser cobrado, que você vê que aparece até circuito aqui que não tinha na apostila. O que dá para tentar fazer? Ó? Colocar pelo menos um ou outro da lei de Kirchhoff, eu acho que eu estou até lembrando por que não tem nessa prova. Eu estou até lembrando, depois eu conto para vocês. Dá para a gente colocar um pouquinho já na prova mensal, a próxima. Porque a incidência é grande, né? A gente precisa fazer. Sim, precisamos fazer. A próxima prova, a mensal já do quarto bimestre, ela vai entrar em magnetismo. O magnetismo, o começo dele é tão simplesinho, vocês vão ver aí na aula gravada de segunda-feira, é tão bobinho, tão simples falar de ímã, é só falar de polo, inseparabilidade magnética, é tão facinho que não tem problema, tá? Na verdade, já vou falar agora, é por isso que não foi colocado aqui nessa prova a lei de Kirchhoff. Porque você pode juntar com o magnetismo que não tem problema nenhum. A parte mais difícil de magnetismo, ela cai depois, na bimestral. É que o ano passado, como eu me baseio muito nas provas que já estão feitas, aí eu vou mudando uma coisa ou outra, o ano passado eles não tiveram, né, prova mensal, porque o Enem foi no comecinho, no final de outubro, e aí eles trocaram a prova mensal por aquela máquina, pelo jogo do passo-repassa. Lembra que eu mostrei para vocês? Só que esse ano, sem chances, né? Não tem como, né? É o que vocês também fariam isso. Porque eu deixaria vocês sem ter que se preocupar com prova minha, para se preocupar com a prova do Enem, e teria já, o passo-repasso já estaria feito já, porque a gente teria começado em agosto. Mas tudo mudou esse ano. Crianças, são 9h43. Acho que eu falei demais. Então, ó, Fabrício, a gente consegue deixar aquele caderno de atividades, aquele exercício 22. Eu preciso que vocês me lembrem, que vocês anotem em algum lugar, que a gente tem que fazer esse exercício 22. Esse exercício número 22 da página 27. Só que agora não é o momento. Vamos deixar ele mais um pouquinho para frente. Que mais? Eu tinha aberto aqui, ó, também, para tentar compartilhar com vocês, uma tela de revisão. E também tem aquele exercício que o Fabrício falou. Eu não sei o que vocês preferem. Tem aquele exercício do positivo on. Ó, estou voltando aqui para a minha tela. Será que é melhor a gente... Eu acho que é melhor a gente ver o exercício do positivo on, né? Nesse tempo que falta, do que olhar slide com fórmula que a gente já tem aqui, né, na apostila. Posso abrir o positivo on? Tomara que ele abra. Pode ser? Vamos ver, ó. Tomara que ele abra rapidinho, ó. Já estou tentando abrir ele aqui. Tomara que ele vá rápido. Tem dia que ele trava e não abre de jeito nenhum. Então, ó, é a trilha que já fechou. É a trilha 2 desse bimestre que já fechou, que eu não lembro agora o número. Estou colocando aqui nas trilhas. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho ela. 11. Eu acho que é a unidade 21, né? Unidade 21, geradores e receptores. Tá abrindo aqui, ó. Então eu vou voltar aqui para... Ah, não, vocês estão me vendo, né? Vou voltar a compartilhar. Ixi, eu esqueci da chamada. Paciência, ó, esqueci. Na quinta eu faço, tá? Quinta-feira eu faço chamada, são 16 alunos que estão aqui. O que dá pra gente fazer? Dá pra bater foto. Deixa eu bater foto aqui rapidinho. Tirar uma foto. Bater foto é meu pai que fala, tirar foto. Nossa, que antigo. Professor, dá pra você baixar a chamada. Então, verdade, eu já fiz isso outras vezes. Pronto, ó, tirei uma foto até o nome da Lohane, da Beatriz Lohane. Agora eu vou tirar foto do nome da Marcela até o usuário desconhecido. Quem é que tá com o usuário desconhecido para eu não esquecer? É a Beatriz? Beatriz, né? Isso. Pronto. Agora foi da Marcela até a Beatriz. Eu não vou esquecer não, porque a Beatriz está sempre entrando com esse usuário. Aí acabando nossa aula eu já coloco, tá? Prometo para vocês.
Estou vendo aqui, ó. Beatriz, Thiago, Pedro, Monique, Mariana, Marcela, Lohane, Laís, Gustavo Moreira, Júlia, Gabriela, Fernanda, Fabrício, Luiz, Bianca e Beatriz Mazzucato. Beleza. Deixa eu compartilhar, pelo menos para a gente esboçar o enunciado de um deles, para a gente dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. Positivo on. Então, aqui na tela compartilhada com vocês agora, a gente tem a avaliação que vocês entregaram no positivo on. E aí o Fabrício me mandou uma mensagem falando dessas duas questões. Essa é uma delas, Fabrício? Sim ou não? Sim, sim. É a 9, né? Então vamos conversar pelo menos sobre a 9, porque eu acho que a 10, pelo que você falou, é a mesma dúvida, né? Na 9 e na 10. Então vamos conversar sobre elas e aí pra gente finalizar. É que em uma eu não tinha entendido porque que em uma ele usa DDP diferente e em uma ele usa a mesma DDP. Entendi. Vamos ver, ó. Vamos ver por quê, ó. Que eu ainda não tinha chegado a ler porque eu tinha visto a outra trilha. Ó. Numa aula prática no laboratório de eletricidade, foi montado o circuito indicado na figura a seguir. Quando a fonte de tensão variável foi ajustada para 15 volts, os alunos mediram a diferença de potencial no resistor de potência 10 ohms. E calcularam que o mesmo estava dissipando uma potência de 10 watts. Nossa, que estranha essa palavra, no resistor de potência. Nossa, eu não colocaria esse de potência. Nossa, estranho. Para a situação descrita acima, podemos afirmar que a diferença de potencial nos terminais do resistor de potência, olha que estranho, e a resistência interna da fonte valem respectivamente. Sabe o que está acontecendo aqui, Fabrício, que eu percebi nesse enunciado? A DDP, ela vai ser mudada. Você percebeu isso, ó? Primeiro, para esse circuito funcionar, ele colocou uma DDP de 15 volts. E agora ele quer que essa DDP mude. Eu acho que essa é a diferença, viu, Fabrício? Por que ele usa de um jeito aqui e de outro no 10? Você percebeu isso? Mais ou menos. É que, tipo, eu tinha procurado lá a resolução e aí ele tinha falado que em uma não tinha bipolo no ramo e na outra tinha bipolo, tipo, mudava e na outra não mudava. Eu acho que o que ele quis dizer com isso, Fabrício, é que o bipolo, não é que não tem, é que ele é variável. Eu vou poder variar, ó. Primeiro eu coloco 15 e depois eu vou trocar e eu quero saber que valor é esse. Acho que no outro deve ter algum valor já específico que não pode ser mudado. Ó, deixa eu ver. Ó. Então essa é a 9. Mas deixa eu só comentar sobre a resposta, então, aqui, ó, de como fazer ela, ó. Então, aqui, ó, eu tenho, se nós encontrar, não sei se esse foi o caminho até da pesquisa que o Fabrício fez, mas eu acho que seria interessante aqui encontrar o valor da FEM. Você encontrou o valor da FEM, Fabrício? O E? Eu não lembro do que eu fiz, mas eu acho que provavelmente sim. Provavelmente sim, né? Então, se a gente encontrar aqui o valor da FEM, ó, eu posso tentar, deixa eu pensar. Ó, esses 10 ohms, eles são do resistor errão. Então eu consigo achar a corrente que passa por ele. Se eu acho a corrente que passa por ele, então eu consigo achar o valor da FEM. Acho que esse é um caminho. Aí depois, se eu achar o valor da FEM, eu consigo achar a resistência interna. Acho que esse é um caminho bacana para ser seguido. Daí, se eu tiver a resistência interna e o valor da FEM, aí eu posso trocar o valor do U. Possivelmente esse é um caminho bacana para ser seguido. Deixa eu ver agora a 10, para ver qual a grande diferença, se é aquilo mesmo que eu estava pensando. Ó, para o perfeito funcionamento, um resistor deve ser conectado em série a um aquecedor que apresenta resistência elétrica igual a 36 ohms. Será submetido a uma tensão 220. Para que o aquecedor dissipe a potência máxima de 900 watts, a resistência elétrica do resistor a ser conectada ao circuito deve ter valor em ohms igual a... É isso mesmo, Fabrício. No exercício anterior, então, a nossa DDP é variável. Aqui não, aqui ela é fixa, você não pode mudar, ela existe. Ela é de 220. Tudo bem? Você percebe a diferença? Se eu não... acho que sim. É que se eu não me engano, eu não sei, teve um que ele juntou os DDPs, outro que não juntou. Eu acho que ele deve ter juntado no 9. Agora aqui no 10 não, você tem um valor fixo, né, que é 220. Esse valor é fixo, é 220, e aí ele quer um novo valor de resistência para dissipar uma potência Eu lembrei.
Eu lembrei. Era na 10, na verdade. Eu não soube o porquê que ele não usou 220 na resolução. Ele não usou? Não. Provavelmente ele deve ter pego, ó, a potência que ele quer dissipar. Aí com a potência dissipada, nossa, eu usaria, porque como que será que ele usou a corrente, né? Como que será que ele fez a potência e a corrente? Que estranho. Porque, ó, se eu tenho a DDP e eu tenho ali uma resistência, eu consigo achar a corrente. Agora, para eu usar a potência sem a corrente, só se ele fizer por. Só se ele fizer por. Verdade, ele deve ter feito por, Fabrício. Porque aí, ó, eu posso pensar nessa resistência. Ó, como ele está falando que está em série, é verdade, ele deve ter feito por isso mesmo. Porque aí o R vai ser 36 mais o outro valor que você quer achar. Aí eu não preciso da corrente. Verdade. Só que eu preciso do U, né? Eu vou precisar do U. Estranho. Depois, se você achar de novo essa resolução, você me manda para eu dar uma olhadinha, por favor. Beleza. Para eu ver também como que é. Bom, crianças, 9h52. Vocês precisam ir para aula e eu também. Espero que tenha ajudado a fazer a prova com vocês. Que vocês façam uma boa prova. Fiquem à vontade para mandar dúvidas durante o dia, se precisar, tá bom? E a gente se vê de novo na quinta. Aí na quinta a gente continua nossa apostila já se preparando para o quarto bimestre, tá bom? Grande abraço a todos. Boa prova.